Olá, eu sou o pastor Júnior Amaral e vou compartilhar uma mensagem de Deus para o seu coração. Tenho certeza que você já se perguntou mais de uma vez: por que isso acontece comigo? Por que parece que as coisas não dão certo para mim? Olhamos à nossa volta e a impressão que temos é que para muitas pessoas tudo dá certo, mas para mim é sempre mais difícil, mais doloroso, mais lento do que a maioria das pessoas. E que também muitas vezes não dá certo para mim. Este sentimento acomete o nosso coração muitas vezes ao longo da vida, mas eu vou te mostrar pela palavra do Senhor que podemos experimentar uma vida melhor, mudar a nossa maneira de avaliar as situações e assim nos portarmos diante dela, não como derrotados costumeiros, mas como pessoas preparadas para se levantar, lutar e vencer. Mas antes eu quero fazer um convite para você. Ajude este canal a propagar a mensagem de Deus. Se inscreva, ative as notificações, deixe seus comentários e seus pedidos de oração. Toda semana eu posto uma devocional que vai abençoar a sua vida. Então, uma vez inscritos, vamos ao texto. O texto de hoje é Salmo 73, versículos de 1 a 3. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos ímpios e dos arrogantes, quando vi a prosperidade deles. A primeira parte desse salmo retrata uma situação que descrevi no início desse vídeo. Aquela impressão de que tudo vai bem para outras pessoas, menos para mim. E pior ainda, vai bem para pessoas que são más. No texto, Asaf, que era um levita, um servo do Deus Altíssimo e que constantemente servia no templo, foi impactado pela visão da prosperidade de pessoas más. E ele então teve inveja. A inveja é um dos mais perigosos sentimentos, pois ela é provocada pelo desgosto pela felicidade ou prosperidade alheia, ou pelo desejo de possuir o que é dos outros. Não nos damos conta, mas a inveja é um sentimento que nos rebaixa, que nos faz acreditar que não podemos ter as nossas próprias coisas, ou que os outros conseguem porque são de alguma forma especiais e melhores do que nós. Asaf, ao ver a prosperidade das pessoas más, sentiu inveja. O que ele via acontecer com os outros não acontecia com ele, o afrontava. Você já se sentiu assim? Você já se perguntou por que os ímpios à sua volta às vezes prosperam, enquanto as pessoas boas, os que conhecem a Deus, que conhecem a sua palavra e os que fazem boas obras nem sempre conseguem prosperar? A maioria de nós já sentiu isso. E não somos as piores pessoas por sentir isso em determinado momento da nossa vida. Somos consumidos pelo que vimos, ouvimos e vivenciamos à nossa volta. A nossa própria realidade desperta muitos tipos de sentimentos em nós. Não tenha medo de abrir o seu coração para Deus quando esse sentimento tomar conta da sua mente. O salmista Asaf diz que quase tropeçou. Em algumas versões, quase desviaram os seus pés. Seja aquele sentimento foi tão forte, consumiu tanto o ânimo dele, a sua alegria de servir, de ir ao templo e até mesmo de sonhar, que ele quase caiu em um estado ainda pior, ou quase deu um novo rumo à vida dele. Sentir a dor por tanto esforço que não dá em nada, sofrer pelas dúvidas do que estamos fazendo de errado, porque não deu certo comigo, tudo isso é normal acontecer. Mas se permitirmos que o nosso coração seja dominado pela inveja, por esse sentimento de autopiedade, vamos ficar cada vez piores e aí vamos tropeçar. Mas Deus não deseja isso para a sua vida. Cada pessoa é vista por Deus com seu potencial máximo e até mesmo seus sonhos estão diante de Deus e podem se concretizar no seu devido tempo. As coisas não deram certo para você em algum momento? Tire lições disso, se levante, se aprimore, se alegre, tente outra vez. Porque a palavra de Deus nos diz que aqueles que agradam a Deus não são os que recuam, e sim os que perseveram.
mas o justo viverá pela fé. Contudo, se ele retroceder, a minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e são salvos. Hebreus capítulo 10, versos 38 e 39. A segunda parte do Salmo 73, Asaf faz um desabafo do versículo 4 até o 11. Ele expõe tudo de ruim que ele vê nas pessoas que prosperam. E embora o coração se carregue com todo tipo de motivos para nos revoltar, Asaf entende que esta revolta não solucionará nenhum dos problemas. Os ímpios não deixarão de prosperar, e os justos não vão prosperar enquanto seus olhos estiverem fixos na vida dos outros. Outro sentimento perigoso é demonstrado no versículo 13. Ele diz: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Às vezes, por ver os ímpios se dando bem, você se pergunta: por que eu devo ser puro? Por que eu devo servir a Deus? Por que eu devo ler a Bíblia? Por que orar? As coisas dão certo para quem não faz nada disso, não é verdade? Nós precisamos nos lembrar de que Deus tem cuidado daqueles que nele confiam. E manter um coração puro e as mãos limpas é algo que vai além das nossas posses e conquistas nessa terra. Veja o que diz o Salmo 24, 3 e 5. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Lembre-se, as coisas podem nem sempre dar certo para você nesta terra, mas se você confia no Senhor, já estão certas para a eternidade. Por isso, ainda que os maus ao nosso redor prosperem, sempre valerá a pena manter as mãos limpas e o coração puro. Essa inveja que Asaf experimentou o levou a duvidar da sua própria fé, da sua vida devota e do seu serviço a Deus. Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, deseja curar a nossa alma, e assim o salmista foi tratado por Deus. Veja o que ele diz: quando pensava em entender isto, foi muito doloroso para mim, até que entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles. Salmo 73, 16 e 17. Asaf pensava, mas não conseguia entender porque tudo dava certo para os maus e não para ele. Vivemos esse dilema, mas Asaf encontrou a sua resposta ao entrar no santuário de Deus. O templo representava a habitação de Deus no meio do povo. Não significa que a igreja tenha todas as respostas, mas sim que ao entrar na presença de Deus vamos entender o que a nossa mente ainda não entende. Não permita que o mundo ao redor, as injustiças, a maldade ou mesmo a prosperidade dos outros diga quem você é. E se você não está conseguindo resolver esta dor, esse conflito da alma, eu convido você a entrar na presença de Deus em oração, pois só na presença de Deus vamos entender as coisas que hoje não entendemos. Porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, são mais altos, mais puros do que os nossos. Então, eu quero encerrar essa devocional orando por sua vida. Eu convido você a entrar na presença de Deus comigo em oração. Eu quero orar por você que sofre as dores da luta diária, mas que ainda não viu o resultado do seu trabalho. Para você que em algum momento ficou triste ao ver tudo dando certo para os outros e a sua hora ainda não chegou. Vamos orar. Senhor Deus, eu abro meu coração ao Senhor. Há tantas coisas que eu não entendo, mas que me deixam triste. Tenho lutado, trabalhado, me esforçado, mas parece que tudo dá certo para os outros, menos para mim. Eu sei que aqueles que esperam no Senhor não ficarão decepcionados, pois a Tua palavra diz isso, e eu acredito nela. Por isso eu coloco diante do Senhor as minhas dores, temores e dúvidas, e peço ao Senhor que por meio do Teu Santo Espírito cure a minha